Bom, última aula nós estávamos quase começando aqui a mexer com unidade de medida, mas antes a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? Que eu preciso explicar para vocês. Então, eu vou abrir o projeto aqui de novo. Se o seu já estiver aberto, não tem problema, tá? Eu provavelmente vou fazer esse negócio sempre de abrir e fechar para quem para o vídeo, começa depois, conseguir se inteirar do assunto, não esquecer de ficar testando o código, né? Então eu vou clicar no Go Live aqui. A gente precisa lembrar que a gente não vai trabalhar nesse tamanho, né? Então eu vou clicar no botão direito, inspecionar. E aí, se você não mexeu no seu inspecionar, já deve abrir certinho aqui, ó, com essa ferramentinha aqui da responsividade aberta, no tamanho 375 pixels, né? Então se não tiver, você clica aqui, ó, que ele ajusta o tamanho aí. Então o que a gente vai fazer? Olha só. Existem várias unidades de medida no CSS, né? Tem PX, tem PT, tem porcentagem, tem rem, tem em, enfim. E qual que é a diferença entre usar, por exemplo, PX, que é a que nós não vamos usar, e usar rem, que é a que nós vamos utilizar? Então você precisa lembrar que o seu navegador ele tem um tamanho de fonte, né? Tudo é personalizável nessa vida. Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Existe um lugar aqui no navegador, pelo menos no Chrome, ó, que tem as configurações, ó. Aqui nas configurações, a gente consegue vir na aparência. E aqui em aparência, deixa eu abaixar aqui um pouco. A gente consegue mexer aqui, ó, em personalizar fontes, ó. Se eu venho em personalizar fontes, eita, a língua travou aqui, ó. Tá vendo que, ó, o tamanho da fonte é 16px? Aqui, esse é o tamanho padrão da fonte do navegador, tá? Então, se a gente aumenta o tamanho da fonte, tá vendo que a página acompanha ali, ó? Tá acompanhando bonitinho? Se a gente diminui, ela também diminui, certo? Isso já é já é um princípio de acessibilidade. Por quê? Existem pessoas que precisam de fontes maiores, de letras maiores. Então elas podem vir aqui no navegador e aumentar essa letra. Está vendo que a letra aumenta junto? Tudo certo. Qual que é o grande problema do pixel? Ó, se eu vier aqui no H1, vou mexer aqui, ó, isso não precisa fazer. Ó. Vou selecionar o H1 e vou colocar aqui, ó, um font size de 32px. Ó. Lembra que antes estava tudo mexendo junto aqui? Eu aumentava o tamanho ali. Então, ó, se eu aumentar o tamanho aqui, ó, tá vendo que o H1 ele continua fixo? Ó? O tamanho do parágrafo aumenta, mas o H1 continua com 32px. Então, o problema do px é que ele é uma unidade de medida que não se adapta. Então, ele não facilita para as pessoas que precisam, talvez, de uma fonte maior, para que elas tenham essa acessibilidade, essa facilidade de utilizar a sua página, tá? O que não acontece, por exemplo, se eu colocar aqui no font size 2 rem, ó, se eu coloco 2 rem, se eu vier aqui e aumentar o tamanho, tá vendo que está aumentando junto agora? Então, a diferença entre o rem e o px é que o rem se adapta ao tamanho da página, o px não se adapta ao tamanho da página. Por isso que o rem é preferível ao invés do px. A única coisa que a gente precisa saber trabalhar aqui é trabalhar com o tamanho do rem, né? Porque a unidade de medida do rem é diferente. Então a gente precisa sempre lembrar aqui, ó, vou fazer um comentário aqui, ó. Fazer um comentário aqui antes do header, ó. Ctrl, ponto e vírgula. 1 rem equivale a 16px. Essa é a relação que a gente sempre tem que fazer, tá? Então se eu tenho 2 rem, eu tenho 32px. Se eu tenho 3 rem, eu tenho, cadê? 48px? Não. 48px. Se eu tenho 4 rem, eu tenho 64px. Então, 1 rem equivale a 16 pixels. E aí, toda vez que a gente tem que fazer alguma conversão, a gente tem que lembrar dessa unidade de medida aqui. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que é 40px, ó, 40px. Para eu descobrir quanto que dá 40px em rem, eu tenho que vir na calculadora, ou a não ser que você queira calcular mesmo de cabeça, ó, você faz 40 dividido por 16. E aí, ó, a gente sabe que 2.5 rem é a mesma coisa que 2.5 rem é a mesma coisa que 40px, tá? Então, quando a gente quer converter de pixel para rem,
a gente divide por 16, tá? Uma facilidade que... eu vou deixar isso aqui anotado aqui no... vou deixar essa anotação aqui, não vou apagar não. Uma coisa que a gente precisa lembrar então aqui agora, ou uma facilidade que o Figma nos dá, é que o Figma ele pode mostrar aqui as unidades de medida em RAM. Isso não existia antes, tá? Há um ano atrás o Figma não fazia isso, mas agora nós temos essa possibilidade. Então, quando você abre aqui quando você clica em qualquer lugar do código, ele tem essa janelinha aqui, né? Aí o que você precisa fazer nessa janelinha, ó? Você vai vir nessa abinha aqui, ó, do código, clica aqui, ó, Dev Mode, né? Aqui a gente está em outro modo, então Dev Mode. E aí, aqui em Dev Mode, a gente tem essa abinha Inspect, e na abinha Inspect a gente consegue mexer aqui, ó, Inspect Settings, ó, e a gente consegue ver tudo em RAM, tá? Isso facilita bastante a nossa vida, tá? Bastante, ó. Então agora, em vez de mostrar 320 pixels, ele está mostrando 20 RAM, né? Porque 320 dividido por 16 dá 20 RAM, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Entendido isso, essa questão do RAM, ó, a altura do nosso header aqui está menor, né? O header aqui está bem maior. Então, a gente vai definir essa altura lá no CSS. Ó. A altura é 8.375 RAM. Então, eu vou vir aqui no meu header e eu vou escrever height 8.375 RAM, tá? Agora, quando eu salvo isso aqui, ó, o vertigo, ó, agora a imagem está mais parecida com o que estava ali, né? A gente só precisa fazer agora com que essa imagem fique no centro, tá? E aqui nós vamos ter que trabalhar com o Display Flex. E para trabalhar com o Display Flex, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, eu vou escrever assim, ó. Primeiro, deixa eu explicar. Como eu quero mexer na posição da imagem, a gente precisa entender que o Display Flex ele serve para trabalhar com a posição dos itens na tela. Sempre, qualquer coisa anota isso na sua cabeça aí, ó. Escreve com a caneta na testa. Sempre que você for trabalhar com a posição dos itens na tela, se é para a esquerda, se é para a direita, para cima, para baixo, você vai trabalhar com Display Flex, tá? Sempre. Anota isso aí na sua cabeça pro resto da vida. E aí, como funciona o Display Flex? Eu aplico o Display Flex, eu vou colocar a propriedade de Display Flex no pai do elemento que eu quero mexer. Então, por exemplo, eu quero mexer na imagem, certo? Eu quero que a imagem mude de lugar. Eu quero que ela fique tanto no centro aqui, da horizontal, quanto no centro da vertical. Então, o Display Flex eu vou aplicar no pai da imagem. O pai da imagem é o header, né? Afinal, a imagem está dentro do header. Então, aqui no Style CSS eu vou escrever Display Flex. Agora que nosso display está flexível, ó, ele deu uma bugada ali, mas eu não vou explicar por que desse comportamento. Agora que o nosso display está flexível, a gente pode fazer o seguinte, ó. Justify Content Center vai mexer na posição da horizontal, ó. Se eu salvar aqui, ó, a gente não vai conseguir ver ainda, mas se eu salvo aqui, ele mexe na posição da horizontal. E o Align Items Center mexe na posição da vertical, ó. Então, na horizontal, se eu quero que ele vá para o centro, para a esquerda ou para a direita, eu coloco Justify Content. Na vertical, eu coloco Align Item Center, tá? Esse comportamento da imagem aumentar ali, eu não vou explicar agora não, tá? Não vem ao caso agora. Mas, nossa imagem está no meio, ó. Agora sim, nós temos aqui um logo com a imagem bonitinha aqui, certo? Inclusive, a gente pode até ver o tamanho aqui, ó. Ele está com 200 pixels de largura, né? 200 pixels dividido por 16 dá 12.5 RAM, né? Se a gente passa o mouse aqui, ó, quanto que está de largura ali, ó? W, 12.5 RAM, tá? Então, os tamanhos estão corretos aqui, tá? A altura também, ó, a altura ali, ó, 134 px, que era a altura que aparecia antes aqui, né? Beleza? Então, agora que o header foi arrumado, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer um git, né? Sempre bom fazer um git. Vou fazer git add
git commit -m, atualização, colocar posição da logo no header e faço um git push aqui. Beleza? Então agora a gente já tem uma página bem mais funcional, né? Para a gente terminar o header, vou deixar para terminar o header na próxima aula, vai. Próxima aula a gente termina o header e aí a gente continua mexendo aqui agora na estilização dos textos aqui, beleza? Então, até a próxima aula.